E aí, sentiu nossa falta? Você sabia que faltam 4 meses pro Natal, Larissa Guerra? Sabia, porque eu já estou com a minha cabeça em 2020. Sou uma mulher à frente do meu tempo. Meu nome é Marina Mels e eu tô sentindo esse tempo passar muito rápido. O tempo está voando pelas nossas mãos, como já diria Lulu Santos, né? E hoje nós vamos falar sobre gestão de tempo, sobre como a gente lida com o tempo ou a falta dele e como estamos tentando não sofrer com isso. Bem-vindas ou bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Pois é, Marina, estamos aqui nesta manhã fria de agosto, depois do nosso hiato, né? Exato. Poderíamos estar de férias nas Ilhas Gregas, poderíamos estar fazendo rolê de compras nos Estados Unidos, mas não, o que nós fizemos nesses 15 dias? Trabalhamos para burro. Trabalhamos muito e ocupamos o nosso tempo com muitas atividades. Muitas. E deixamos muita coisa de lado, além do podcast, nessas semanas em que tivemos fora e que não tivemos episódios, né? Exatamente. Então, resolvemos voltar para falar de tempo, já que a gente ficou sem tempo para gravar, para falar de tempo, porque todo mundo tem 24 horas no dia, mas tem gente que aproveita essas 24 horas de outro jeito, sei lá. Eu, às vezes, tenho a impressão que tem gente que tem 72 horas, porque, né? Você é uma dessas pessoas, tá? Não, nossa, falta muita coisa aí. Mas eu acho que tem uma coisa que eu não gosto daquela, tipo, que o seu dia deveria ter 30 horas. Não, cara, eu me viro muito bem com as minhas 24, não me dá 30, porque vai ter coisa pra fazer em 30, assim. Exato. Então, acho importante a gente falar sobre isso, desmistificar um pouco essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo no nosso dia, né? E vamos falar um pouquinho sobre as nossas rotinas, sobre os nossos anseios e sobre o fato de que sim, eu acho que o tempo tá passando rápido demais. Cara, tava pensando sobre o que faz essa sensação, né? Do tempo estar passando rápido demais. Eu acho que é uma junção de tanta coisa, sabe? Primeiro que a gente tá sempre conectado. E o fato da gente estar sempre conectado faz com que a gente, né? Papo de velho. Não, e cria uma sensação de urgência, né? De que tudo é pra ontem. Tudo é pra ontem, e aí você leva o celular pra todos os lugares. Ou seja, você leva o seu trabalho pra todos os lugares, você leva os problemas da sua família para todos os lugares, você leva tudo pra todos os lugares. E aí a sensação é que a gente nunca está vivendo uma coisa só. Pra mim, a grande dificuldade é essa. Que a gente tá aqui, mas a gente tá pensando que você tem que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, a gente tem que sair daqui e fazer aquilo. Aí alguém manda mensagem no celular pra resolver um problema. E aí eu acho que o tempo tá passando rápido porque a gente não tá vivendo o tempo no presente, sabe? Que parece bem papo de autoajuda, mas se a gente parar pra pensar, muito não é. Que é, a gente tá aqui gravando, então a gente tem que estar com a cabeça aqui gravando. Aí a gente vai aproveitar esse tempo. Não se a gente estiver pensando em outras milhões de coisas, né? Então, eu tenho essa dificuldade, por exemplo, pra descansar. Agora eu vou fazer nada. Vamos fazer nada. Mas a minha cabeça tá ali pensando no que eu tenho que fazer. Aí, volta e meia, eu tenho que pensar, Marina, aproveita esse momento de fazer nada aqui, porque quando você estiver fazendo aquelas outras coisas, você vai sentir falta dele. Se você não viveu ele plenamente, sabe? Então, pra mim, a sensação de que o tempo tá passando rápido é não estar plenamente num lugar e sim pensando em todas as outras coisas que a gente tem que fazer. Meu celular acaba de apitar, por exemplo. E pra você, por que o tempo tá passando rápido demais? Porque eu sinto que eu tô deixando coisas de lado que eu não gostaria de deixar, sabe? Mas também eu entendo que é uma fase da vida e que, como a gente tava falando antes de começar a gravar, que eu já respondi até isso em outro podcast, assim, eu entendo como fases. Eu tive uma fase ano passado em que eu trabalhava em casa, que eu tinha, sabe, uma rotina muito mais tranquila e que ainda assim eu tinha milhares de coisas para fazer e que eu conseguia organizar no dia a dia. Agora, tendo uma empresa em que eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia, tem muita coisa sendo deixada de lado, né? E eu estou tentando não sofrer muito com isso, entender que é ok, que é uma fase, mas também não tentando usar como desculpa pra deixar totalmente de lado, sabe? Mas você faz uma coisa que eu acho bem admirável, que é, mesmo com essa loucura toda, você, por exemplo, faz seu exercício físico todo dia. Faço. Você, por exemplo, começou a fazer natação, bem peixinha. Ai, sim. Você cuida da sua alimentação. Não. Não, mas você cuida, vai. Não. Inclusive, é uma das coisas que tá me incomodando muito por conta dessa falta de tempo. Porque sabe como é que eu tomo café da manhã? Em pé, enquanto eu tô fazendo os lanches, passando café, começando o almoço do dia. O meu sonho no momento é sentar e ter uma refeição com calma, comer direito, olhar pro prato que eu tô comendo, porque normalmente eu chego
enquanto eu tô passando café, eu vou lá, pico uma banana, faço a pasta de amendoim, já vou comendo. Aí daqui 3 horas eu tô com fome, aí eu começo a beliscar, provar o almoço, e quando vê 1 hora da tarde eu não tenho fome nenhuma, mas eu preciso almoçar. Uhum. Sabe? Então, isso pra mim tá totalmente. Olha como caiu o Isso, mito caiu aí. o mito, gente. O mito da Não. Larissa da dieta acaba de cair. Não, isso é bem difícil, assim, a minha relação com a alimentação mudou completamente depois que eu abri o restaurante, e principalmente por conta da questão de tempo, de ter que fazer, e tipo, não tem como deixar o teu cliente esperando, né, dizer: "Filhinho, espera aí que eu vou ali almoçar", né, Uhum. enquanto você me aguarda aí, né. Então é bem complicado, É uma assim. coisa louca essa história de comer, porque é uma coisa que faz tanta falta no nosso mundo contemporâneo, né? Esses dias eu vi tava vendo uma matéria sobre mindfulness, essas Aham. questões, e uma das coisas que eles falavam de sintoma dos nossos tempos é o fato de que a gente mastiga, coloca uma garfada na boca, mastiga e a gente já prepara outra garfada. Aham. A gente nunca solta os talheres. A gente começa uma refeição e vai brrr, até terminar. Não, Porque e a o gente quer fazer fato também rápido. de que as cozinhas estão cada vez menores, né, e de que os aplicativos de entrega estão crescendo horrores. Tipo, as pessoas não cozinham. Eu não cozinho, pra Não, mim, e olha, você não pode falar sabe. isso em voz alta, amiga. Ai, que Você é horror. cozinheira. Mas enfim, né. Mas uma coisa que, sim, eu tento manter e que eu brinco, assim, que é o que me resta de dignidade na minha relação com o tempo e comigo mesma, é o exercício físico. Disso eu não Uhum. abro mão, assim, eu acordo mais cedo todo dia pra ir pra academia, fazer meu exercício, e fui pra natação também pra tentar, assim, fazer uma atividade que me ajudasse também a desligar um pouco, porque quando eu tô na piscina eu não tenho como levar celular. E Uhum. às vezes se eu tô na esteira correndo, cara, quando vê eu já tô lendo jornal, eu tô respondendo e-mail, né, então a natação vai me ajudar nisso, assim, é uma forma que eu tô encontrando pra dedicar um tempo pra mim. Que louco, né? Você tá se enfiando numa piscina pra não poder ter contato com Cara, e é muito gostoso, tá. É muito gostoso, eu tô, tipo, muito impactada pela primeira aula. Eu sinto muito isso quando eu fico com as minhas afilhadas, porque eu tenho 3 afilhadas, e pra mim o momento de estar com elas é o momento de estar com elas. Então, geralmente é o momento em que eu não é um horário comercial, assim, e Aham. aí eu esqueço completamente da vida, porque aí é pra brincar, aí é pra dançar, aí é pra ir no cinema, aí é pra fazer coisas com elas. Então acho que encontrar essas válvulas de escape que façam a gente estar onde a gente está é uma dica legal pra gente falar de gestão do tempo. Continuando falando sobre isso, você usa alguma ferramenta pra você se organizar? Não. Como Não, é eu que você uso faz? agenda do Google. Agenda, Gente, a agenda basicamente. do Google mudou minha vida. Faço listas, tipo, essa semana, por exemplo, eu tinha um casamento pra fazer jantar, então eu tenho uma paredinha lá no restaurante, eu escrevo no caderninho mesmo, à mão, colo na parede, tipo: "Ó, o cardápio é esse, a louça vai ser essa, eu vou produzir tal coisa tal dia, vou fazer as compras tal dia, preciso encomendar", tipo, eu faço meio que um esquemão, assim, do que eu preciso organizar, sabe. E Uhum, funciona pra mim. uhum. Eu falo eu sou meio bagunceira, assim, Eu então, também. sabe, mas eu, na minha lógica, eu acabo me entendendo e assim vai. Mas, tipo, eu estava esses dias, até anotei, tipo, comprar um quadro daqueles de ímã, sabe, Uhum. pra colar na geladeira, lá numa das geladeiras do restaurante, pra, tipo, fazer essa listinha, assim, de coisas que eu preciso ir resolvendo durante a semana. Cara, agenda é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, muita, assim. Essa agenda do Google, eu sempre falo que ela salvou a minha vida, assim. Salva. E sabe o que eu acho maravilhoso? É porque como eu posso agendar coisas gravando por voz, então às vezes eu tô lá picando alguma coisa, eu só aciono, sabe? Tipo, marca tal compromisso. Oi, Google, marca Funciona, teu compromisso. funciona. É, Sim. vamos usar a tecnologia a nosso favor, né, Marina? Sim, Então, total. Eu tenho 3 agendas do Google, que são agendas. Uma é a agenda com a minha equipe, que é a agenda de todo mundo. Então, todo mundo sabe que tal dia tem evento, todo mundo sabe, enfim. Tem uma organização de agenda de todo mundo. Eu tenho uma agenda que é minha de assuntos pessoais, então eu marco médico, marco, enfim, coisas pessoais que eu preciso fazer nessa agenda. E tenho uma agenda profissional que algumas pessoas do time têm acesso. Então, eu aham. tenho, se eu não tô no escritório, alguém quer saber onde eu tô porque precisa tirar uma dúvida ou quer saber se pode ligar, não pode e tal, minha agenda tá lá com todo mundo. E funciona. Tem gente que faz agenda com o marido, né? Você É, estava falando de uma cliente sua que faz uma agenda aham. compartilhada com o marido. Acho super legal.
E nunca tentei, mas enfim, acho que seria legal. Acho válido, né, porque às vezes acontece muito, assim, de, ou eu comento alguma coisa com meu namorado e digo: "Ah, tal dia eu vou fazer tal coisa", Uhum. e passa, e no dia eu digo: "Beleza, então eu vou chegar tarde hoje", por quê? Sim, Talvez acontece. nesse caso ajude muito relacionamentos, assim, Exato, não né, vai ter briga de: "Você não presta atenção no que eu falo". Não, eu nem brigo, eu só dou risada, né, mas enfim. A Astrid, que é a Astrid Fontinelli, que é apresentadora de Aham. TV, ela deu uma entrevista esses dias falando que ela tem na agenda um horário, na agenda marcadinho, um horário pra ela dela. Tipo, horário da Astrid. E aí ali ela faz o que ela tem vontade de fazer. Tipo, 2 horinhas na semana que ela faz. Tipo, se ela quer ir no cinema, ela vai no cinema. Se ela quer ver, sabe, visitar alguém, ela vai visitar. Que achei genial também. Ah, sim, a gente teve ali durante a semana eu fiz umas perguntinhas no nosso Instagram, e teve uma das interações que a gente recebeu que comentou que ela fecha a agenda dela na sexta-feira pra se dedicar a ela mesma, assim. Ai, Eu achei um maravilhosa. luxo, Luxo. Totalmente riquíssima, luxo. Queríamos ser né. assim. Eu também queria ser, sabe como? Quem? Como uma amiga nossa, Ana Bilbao. Nossa, Ana, A Ana tem 2 empresas, uma filha e faz mestrado. que E mulher. aí, né, a gente foi conversar com ela, porque não tava dando pra entender esse rolê. Então, fala aí, Ana. Há 10 anos eu abri a minha primeira empresa, no fluxo, né, meio sem pensar muito, né, e ao mesmo tempo eu fazia faculdade de Direito, estava no 4º semestre, tinha acabado de voltar de um intercâmbio, não estava muito feliz, não sabia muito o que fazer da vida, abri empresa, né. E há 3 anos apareceu a oportunidade dessa nova empresa, amigos que eu conhecia já há um bom tempo, me convidaram para participar, e eu entrei meio que sem saber muito o que ia acontecer e me apaixonei tanto que me inscrevi num mestrado na área e fiz meio que como um teste para ver como é que estava, né, imagina, anos longe da faculdade, né, longe da academia, e acabei passando. E em uma semana eu tive que decidir se eu ia fazer ou não, né, considerando que o mestrado não é em Santa Catarina, né, e acabei decidindo fazer. E nesse meio tempo ainda, uma filha maravilhosa que fez 3 anos esse ano, que na verdade é o meu melhor empreendimento. Acho que a Ana Maria é o que me dá forças e é o meu autocontrole, né. Eu sempre penso na Ana Maria em todas as outras decisões. Muita gente pergunta como é que eu dou conta ou se eu sou maluca, né. Eu acho que eu sou um pouquinho maluca, mas eu me sinto bem sã, porque, né, a minha administração do tempo, na verdade, é por prioridade. Eu sei o que eu tenho que fazer, muitas vezes eu não gosto do que eu tenho que fazer, né, eu gosto menos, né. Eu gosto muito do que eu faço, mas tem certas coisinhas do dia a dia que a gente não curte muito fazer, mas tem que fazer, então eu decido fazer isso primeiro. E o legal é que com a maternidade eu me sinto mais produtiva em muito menos tempo, porque eu quero aproveitar o resto do meu dia. Eu não acredito em se matar em trabalhar, em o fato de chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo, que isso me torna uma empresária melhor. Me torna uma pessoa melhor, uma empresária melhor, uma profissional melhor, usar o meu tempo melhor. E é assim que eu administro. Eu tento, o momento em que eu estou fazendo, eu estou fazendo muito bem feito. O que a Ana fala é que realmente eu acho que é muito importante a gente definir prioridades, né, Marina? Sim. Como é forte isso, como a gente precisa ter muito claro qual é a nossa prioridade no momento, para que a gente consiga se organizar, né? Ainda que de um jeito meio Meio maluco, bambo. mas não sofrer com as coisas que a gente acaba deixando para trás. Porque a gente sempre vai deixar alguma Sim, coisa pra sempre trás, vai, e né. tudo bem, né? E tudo bem. E também aprender que a gente tem que dizer não pra algumas coisas, que a gente tem que, saber quais são os nossos objetivos. A Thaís Godinho, do Vida Organizada, que eu sigo, Uhum. ai, musa da minha vida, ela fala uma coisa que é bem interessante, que ela define metas de 2 em 2 semanas. Então ela fala assim: Nossa. "Qual que é meu foco pra essas 2 semanas?", como tipo, você é do Aham. casamento, sabe? "Meu foco pra essas 2 semanas é organizar o casamento". Aí na semana seguinte: "Qual é o meu foco para as próximas 2 semanas?". Essa é organizar o casamento, a Aham. próxima, sabe? Só pra que esse foco consiga fazer com que a gente direcione um Sim, pouco mais o que é sim e o que é sim, não, sim. sabe? Eu preciso fazer uma reunião com tal cliente. Essa semana, minha prioridade é organizar um evento do fim de semana. Então, na próxima, eu preciso fazer isso. Claro. E aí ela vai se organizando dessa forma. Acho Que também incrível. era como a gente estava comentando antes de gravar, né, de eu comentando: "Ah, que eu tenho evento em tal, tal data",
e que eu me organizo meio que por etapas, assim. Então eu vou resolver primeiro o que tá mais urgente, né, que era o evento que eu tinha ontem, aí agora eu vou cuidar de tal evento que eu tenho no próximo mês e assim eu vou me organizando, né. E na Uhum. semana daquele evento, a minha vida tá dedicada a isso, assim. Mas é que a sensação que a gente tem é que tudo urgente, É, né? Porque pra alguém aquilo é prioridade. é. E aí a gente não quer deixar ninguém na mão e a gente acaba falando sim, 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 sim. Quando a gente vê, a gente tá super atolado. A Thaís Godinho também fala que eu achei que é uma metáfora perfeita. Quando você tem uma casa e ela tem muita coisa, não adianta você querer uma casa menor. Você tem que diminuir a quantidade de coisas. E com a agenda funciona assim. A gente tem um determinado rol de tarefas, de coisas que a gente tem que fazer. Só que às vezes tem mais coisa do que a agenda permite. E é isso. E não tem como organizar o que é demais para aquele espaço, sabe? E acho que às vezes a gente passa por isso, assim. Será que sou eu que sou desorganizada demais com a minha agenda, né? Com os meus afazeres? Uhum. Ou será que eu tenho coisa demais, né? Eu acho que a gente vive momentos agora em que a gente tem coisas demais e que alguma coisa vai Vai faltar. Então a gente ficar, precisa priorizar algumas coisas. Vai faltar o almoço, vai faltar o respiro, né. né? Então a gente precisa, às vezes, parar e olhar pra isso com um pouco mais de carinho com a gente, assim, de. Eu não sou retardada, é só É uma fase uma da vida. fase. Entender que é ciclo, né, que pode ser que daqui 6 meses a rotina esteja completamente diferente, com mais coisas, com menos coisas, e a gente vai ter que se adaptar igual, né. Uhum. Mas uma coisa que me veio à cabeça, assim, quando a gente estava conversando é como que a gente lida com imprevistos. Ai, meu Deus. Ah, ontem eu lembro que eu ainda comentei que esse casamento que eu fiz no sábado, ele estava agendado há mais de ano comigo. E na Uhum. época, quando eles marcaram, eu pensei: "Caralho, eu nem sei o que que eu vou estar fazendo no que vem", sabe. Mas ok, vamos marcar. E hoje em dia eu vejo que eu tenho uma preferência por antecipação, sabe, principalmente com eventos, assim, quando as pessoas marcam com 4 meses, 5 meses de antecedência, porque eu consigo já botar o prazo e ok, eu tenho tal tempo para me organizar, a partir de tantos dias eu começo a ver isso, ou vou organizando aos poucos, assim, e acaba que flui melhor na minha rotina. Agora, uma coisa que eu não tenho mais conseguido atender, por exemplo, é quando uma pessoa me procura para fazer um evento na semana que vem. Uhum. Sabe? Porque aí eu não tenho como estruturar, eu não tenho não entra, não cabe na minha rotina. E eu tenho, assim, chega a me dar um desespero, sabe? Quando Uhum. acontece alguma coisa, ou, hoje atrasou o trânsito, deu problema, ou o cara no Ceasa, assim, enrolou pra atender. Nossa, aquilo já vai me deixando pistola, sabe? Sim, e também é um aprendizado de dizer não. Você É, aprendeu que para sua rotina é já não importante cabe dizer mais. esse não. Eu tenho 9 anos de empresa, né, então comigo acontece também de aprender a dizer não, mas eu ainda tenho algumas dificuldades, porque acontece muito de algumas pessoas, chegarem com um prazo meio estourado, mas muito desesperadas, e aí, sabe, eu penso: "Ai, caceta, vamos tentar ajudar essa pessoa", e aí eu acabo me estrepando por, acabar dizendo que sim pra tudo. E tem uma outra questão que é a negociação do não, né. Às vezes a gente diz que não, não. E um não pode ser interpretado de várias formas. Então, não consigo dentro desse prazo, mas é possível fazer de outra forma? Ou não consigo com a minha equipe. Se você me der mais 2 pessoas, talvez a gente sabe. Então, dizer que não, para as pessoas às vezes soa rude, mas não precisa soar rude, a gente tem que priorizar o que vai ser bom pra gente, né. Eu gosto quando a gente fala: "Não tenho tempo", porque a gente tem. Todo mundo tem o mesmo. Sim. E aí é um exercício que eu tô tentando fazer. Não falar mais que eu não tenho tempo, mas entender que aquilo não é minha prioridade. Então, eu estava conversando com amigos, outro dia a gente estava almoçando, e eles estavam falando: "Nossa, a gente devia fazer mais, tomar mais cafés pra trocar ideias, mas a gente não tem tempo". Eu falei: "Não, não é que a gente não tem tempo, é que essa não é a nossa prioridade no momento". Então, para as migas que estão aí ouvindo, acho que é isso. Toda vez que a gente responder pra alguém: "Não tenho tempo", a gente pensar: "Será que eu não tenho tempo ou será que aquilo não é prioridade no momento?", Né. Não, né? ou diz assim: "Vamos marcar". Ai, não, pelo amor de Jesus, Odeio não. "vamos marcar", né. Ah, 1 hora. Uma hora a gente se vê, uma hora a gente almoça, uma hora e essa hora nunca chega. Né, mas é triste, mas é entender que é aquilo que a gente falou, fases, assim.
amigos que estão ouvindo, que sabem que estou faltando visitas, encontros, gente, é uma fase, me desculpem, mas é uma fase, não me abandonem. Mas é isso, não tenho como resolver no momento, estou focada em outra coisa, juro que assim que for possível e que rolar, a gente se encontra, né? Exatamente. Então, vamos tentar levar esse assunto de uma forma um pouco mais leve, né? E a minha dica, eu vou dar uma dica, você dá uma dica, pode ser? Pode. A minha é: tente estar onde você está. Tenta desapegar um pouco do celular tocando, das coisas que tem pra fazer depois, porque senão o tempo vai passar cada vez mais rápido, e aí daqui a 4 meses é Natal, e aí depois do Natal daí já é janeiro, e aí a gente já tem que fazer o primeiro trimestre, e aí chegou junho, e aí a vida vai passar muito rápido. Então, esteja onde você está, fazendo o que você está fazendo de verdade, não pensando no futuro, nem pensando no passado. Fácil? Claro que não é mesmo? A Marina falando, eu só, quê? A sua dica, qual é, A minha amiga? dica é comprar o imã de geladeira. E escrever tudo que a gente falou, definir prioridade, dizer não, pedir ajuda, né? Entender que é uma fase, vai dar tudo certo, segura na mão aí, vamos juntas, porque ok, gente, tá todo mundo no mesmo corre, tá todo mundo tentando sobreviver, pagar os boletos, e isso é a vida adulta, tá? Isso é a vida adulta, gente. Não adianta a gente pirar. Bom era quando a gente ia pro colégio e ainda reclamava, né? Aí ele falava que não tinha tempo pra fazer tarefa. Que não tinha tempo Ai, pra que ódio. estudar, que não tinha, mas na real a gente ficava lá vendo Malhação. Então... Exatamente. Então, transforme a sua geladeira num best-seller, viva onde você está e vamos lá, segue o baile que o tempo tá aí pra todo mundo aproveitar. Vamos pra nossa mesa de bar, então? Vamos. Então, quero começar a nossa mesa agradecendo a quem sentiu nossa falta. Que bonitinho, né? Bonitinho. Não só bonitinho, como recompensador. A gente saber que em 9 episódios, a gente conseguiu entrar na rotina de várias minas. Então, muito obrigada pra quem mandou mensagem falando que tava sentindo falta. A gente não vai nomear porque foram algumas pessoas, a gente vai correr o risco de esquecer alguém. Muito obrigada, a gente tá de volta, a gente tá gravando no domingo de manhã, passando frio, tomando chazinho, mas aqui pra fazer isso pra vocês e por nós, nossa grande terapia. Né? E aí a gente tava comentando antes, e nem pago pra isso. Paga umas horinhas do domingo de sono, tá tudo bem. Eu queria também mandar um beijo pra Júlia Ribeiro de Lima, que eu achei podre de chique. Sério, me senti muito chique. Porque um belo dia eu estava lá na cozinha e observei que, cara, a gente tava ganhando muito seguidor, assim. E foi bem no meio desse ato, que não tinha motivo. E eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu fui pra casa e, tipo... Eu olhei assim, parece que alguém citou a gente em algum lugar, sabe? Aí comecei a pesquisar e achei o podcast Meio Fio, que a Júlia faz parte. E lá pelas tantas, elas indicaram a gente. E, cara, eu fiquei passada. Eu lembro que eu ouvi esse trechinho quando tava tomando banho. E eu saí do banho, tipo, mandei pra Marina na hora. Assim, tipo, Marina, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Foi muito legal, então, obrigada. Ouçam o podcast delas, o Meio Fio. É muito bom também, a gente tá muito apaixonada. Então vamos ouvir podcasts de Minas, porque foi muito legal. Obrigada, Júlia. Você sabe que eu tenho uma agenda de podcasts, né? E vamos começar a dar dicas lá no Instagram, então. Eu estava comentando, porque tem podcast que eu ouço na segunda, podcast que eu ouço na terça. O nosso na terça, né? Mas tem cada dia da semana tem um podcast, assim, que eu ouço. Então eu já sei que eu fico esperando. E nessas semanas que a gente parou, eu também parei com os podcasts. E eu estava sofrendo, assim, muito. Foi horrível. Então estamos de volta, que bom. Obrigada, Júlia, obrigada, Minas. E a gente também tem dica sobre o tema do episódio. E a minha dica do Mesa de Bar dessa semana é um documentário da Netflix. Aliás, Netflix me patrocina, né? Porque eu só tô indicando coisa da Netflix. Você tem tempo, né, Marina? Super! Mas é um documentário muito legal que chama Quanto Tempo o Tempo Tem? Que é sobre essa construção do relógio, do tempo, das 24 horas e como isso impacta na vida contemporânea. Assim, é bem legal, acho que é bem curtinho e é bem legal. Ai, que bom. Eu quero indicar outros podcasts também. Tem um episódio do Naruhodô, que é um podcast que eu adoro sobre ciência e futilidades legais, que fala sobre por que nós procrastinamos e fala que é ok procrastinar, não se sinta mal por isso, que isso é parte da condição humana, do teu cérebro precisa ver vídeo de gatinho. Quero indicar também o podcast É Nóia Minha, da Camila Frender. Camila, nos note, por que favor. Você é maravilhosa. E temos crush no Celton Mello, todas. Nossa,
Nossa, eu passo mal rindo, assim, é muito legal. Mas também tem temas muito sérios. Teve um episódio que eu ouvi nessa onda de atraso ali, que era sobre diversidade. E, cara, aquele episódio foi emocionante, assim, foi lindo mesmo. E também quero indicar um Instagram que se chama Doni a Batata, que é de uma ilustradora argentina que faz umas ilustrações muito legais, assim, de problemas femininos cotidianos que vale a pena conferir. A gente também tem um recado, sad but true, que é em relação ao nosso evento do dia 17. Acabou acontecendo um monte de coisa, eu vou ter que viajar, então a gente vai ter que passar esse evento, esse encontrito aqui em Blumenau pro dia 14 de setembro. Mas nem tudo é ruim, porque ele vai ser bem mais legal agora. Vai ser bem mais legal, vai ter umas comidinhas, vai ter várias coisas que estamos programando. Mas, gente, a gente pede desculpas mesmo, mas é isso. Mas tudo bem, dia 14 vai ser lindo, vai ter sol, já contratei, inclusive. Então tá. Ótimo. Então tá tudo programado. Perfeito, então. A gente se vê no dia 14 de setembro. E antes disso, né? Pessoalmente, antes disso, você nos ouve na semana que vem de novo, porque tem episódio novo semana que vem. Vai ser sobre o quê? Vai ser sobre julgamento. E aí, você julga as pessoas que trabalham com você? Você se sente julgada pelos outros? Bom, tudo é nosso assunto. A gente já começou o próximo episódio. Um beijo, gente. Até a próxima. Até!